Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. A capa, para Paulo se cobrir, certamente o inverno poderia estar chegando, ele queria se cobrir com a capa. Os livros, para a mente, manter uma mente ativa, e os pergaminhos para o espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, cuidado de Paulo com o seu corpo, com a sua mente, que é a alma, e com o seu espírito, pela palavra de Deus. Mas eu quero focalizar na capa. A primeira vez que a palavra capa é mencionada, aparece em Gênesis 9:23, quando diz aqui: então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram sobre seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Essa capa é a capa da vergonha. Cobriram a vergonha que Noé se encontrava. Em Gênesis 39:12, diz que José entrou para fazer o seu serviço, e a mulher de Potifar agarrou na sua capa, dizendo: deita comigo, e ele deixou a capa na mão dela e fugiu para fora. Essa é a capa da fuga. No livro de Josué, no capítulo de número 7, versículo de número 21, diz que Acã viu nos despojos da cidade de Jericó, ele viu uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 séculos, e as tomou. E isso fez com que eles tivessem a derrota na próxima cidade. Essa é a capa do pecado. No livro de Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 15, nos conta que Boaz estendeu a sua capa sobre Ruth. Essa é a capa da proteção, a capa da redenção da Moabita. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 8, diz que quando o profeta Elias subiu ao céu, que caiu a sua capa, e Eliseu a pegou. Essa é a capa do poder. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 8, diz assim: então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais dividiram ambas as bandas e passaram. Essa é a capa do poder. A mesma capa que Eliseu pegou quando Elias subiu ao céu. No livro de Esther, capítulo de número 8, versículo de número 15, nos conta que conforme 8:15, nós vamos ler, diz: então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, como também uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã se exultou e se alegrou. Essa é a capa da honra. Em Mateus 27:28, nos conta que pegaram uma capa de escarlate e puseram sobre Jesus. Mateus, se despojando, despiram e o cobriram com uma capa de escarlate. Essa é a capa da humilhação. Em Marcos, capítulo 10, versículo de número 50, diz que o cego que se assentava junto ao caminho lançou de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. A capa o identificava como cego, mendigo, mas agora ele lança de si a capa para uma nova visão. Essa é a capa da vida velha. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 8,
nos conta a Bíblia que o anjo do Senhor foi libertar a Pedro da prisão. E quando o anjo chegou, disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as suas sandálias, lança às costas a tua capa e segue-me. Essa é a capa da liberdade. E em 2 Timóteo 4,8, Paulo diz: traze-me a capa apostólica, a capa do apóstolo. 10 capas na Bíblia, há mais, mas nós mencionamos apenas 10. Primeiro, a capa de Noé, a capa da vergonha. Segundo, a capa de José, a capa da fuga. Terceiro, a capa de Acã, a capa do pecado. Quarto, a capa de Boaz, a capa da redenção, da proteção. Quinto, a capa de Elias, a capa do poder. Sexto, a capa de Mardoqueu, a capa da honra. Sétimo, a capa de escarlate, a capa da humilhação que puseram sobre Jesus. Oitavo, a capa do cego, a capa da vida velha. Nono, a capa de Pedro, a capa da liberdade. Décimo, a capa de Paulo, a capa apostólica. Que tenha sobre você uma capa de honra, de poder, de graça, de misericórdia. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini e tenha um comentário de toda a Bíblia. Amém e amém.